falei que era rapidinho? Olha só, aqui que a gente tem na página 34. Germe, micróbio, bactéria, bacilo, vírus, protozoários, tudo isso a gente não enxerga com os nossos olhos, nem com óculos, nem sem óculos, nem nada. E alguns nem com microscópio comum. A gente precisa de um microscópio que tem uma lente muito específica, que deixa tudo muito, muito, muito grande, para que a gente possa enxergar esses bichinhos que tem na nossa pele, nos lugares onde a gente põe a mão, nos cabelos. Consegue ver um fiozinho de cabelo aqui? Então, no cabelo, né? Eu posso pôr a caneta na boca? Não, porque tá suja, a caneta ficou aqui, pode ter pisado uma baratinha, uma formiga, né? A formiga ontem tava passeando em cima de um cocôzinho, aquele monte de sujeira, enfim. Então, o que que a gente tem? Eles são, esses germes, micróbios, assim, a gente fala que a gente fala, nossa, não põe isso na boca que tá cheio de germes, tá cheio de micróbios, né? A gente acaba generalizando tudo isso como germes e micróbios, tá? Isso veio desde o século XIX, lá atrás, quando a gente ainda não sabia o que era um protozoário, quando era um vírus, quando era um bacilo. Então a gente acabava generalizando tudo. Hoje a gente já sabe, mas vocês ainda continuam escutando os mais velhos contarem que não põe na boca que é sujo, tá cheio de micróbios, cheio de germe, não sei o que, né? Enfim, aí o que a gente tem aqui? A gente tem na primeira figura aqui, a gente tem pessoas, né, num ônibus, num coletivo, que tá de máscara, né? Hoje nós precisamos da máscara por conta do contágio do coronavírus, né? Mas aqui a gente já tem, e não é assim, porque agora tem máscara, não. Sempre existiu. Pessoas que estão, às vezes, com alguma doença respiratória ou que estão com a imunidade muito baixa, os médicos sempre aconselham que elas saiam para a rua. Na verdade, os médicos aconselham que elas não saiam tanto, mas se precisar sair, que elas usem máscara por prevenção, tudo bem? Então, a gente pode pegar, né, esses micro-organismos e trazer doença para o nosso ambiente de várias formas. Micose, você sabe o que é micose? Aquela coceirinha, aquela frieira, aquele negócio que dá no meio do pé, pode ser provocado por isso. Fungo na pele, quando a gente tem aquela micose que dá algumas coisas específicas na nossa pele, assim, né, que às vezes descasca, geralmente assim, cotovelo, ou fica esbranquiçado aqui, né? Que mais que a gente pode ter, assim, de micróbios? Se a gente tiver uma ferida, né? Se a gente tiver uma ferida no corpo, cortei o pé, eu tenho uma cicatriz aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, tá? Quando eu era uma criança pouco arteira, ó, tá vendo? Diferente dessa mão, ó. Então eu era uma criança pouco arteira, ó, tá vendo? Tem um corte aqui, a Pro também tem um corte na testa, mas hoje não dá dano pra ver. E a Pro caiu a Pro subiu num pé de goiaba pra pular no muro. Quando a Pro pulou no muro, a Pro escorregou desse muro e caiu em cima de um latão enferrujado e cortou toda essa parte da mão. E aí eu precisei correr para o hospital para fechar, né, essa mão e costurar, né, certinho para não pegar uma outra doença chamada tétano. Mas como a Pro, mesmo sendo mais velhinha, já nasceu quando tem vacina do tétano, a Pro teve que tomar umas vacinas para essa doença. Por quê? Porque se tivesse aberto essa ferida da Pro, a Pro podia pegar essa doença, que é o tal do tétano, né? É uma bactéria que pode entrar e ela pode ser gravíssima, pode levar até a morte, sabia disso? Enfim, é bem complicado a gente não se cuidar, não é mesmo? Por isso que não é bom a gente comer ovo cru, peixe cru, comida crua sem procedência. Por que sem procedência? Porque a gente sabe que a culinária japonesa, ela faz uso do peixe cru. Se a gente não tem um lugar que a gente possa comer, que seja de confiança, esse peixe pode estar contaminado sim,
né? Se ele não foi bem manuseado, se a mão da pessoa que manuseou isso não estiver limpinha, não estiver em ordem, sim, nós podemos ter contaminação através desses alimentos. E podemos ter uma contaminação, uma intoxicação alimentar muito grande. Bom, a gente tem a tal da salmonela, que é, nossa, danada para pegar no ovo, danada para quem come maionese, que fica muito tempo fora da geladeira. Olha, tem cada coisa, tá? O frango também é doidinho para trazer problema pra gente. Então precisa ser, a gente precisa comprar carne de açougues, de supermercados com muita procedência, chegar em casa, higienizar, limpar, colocar, né, no freezer, armazenar certinho e sempre com as mãos limpas. A nossa mão, ela é grande produtora de doença, né? A nossa mão, ela pode nos salvar ou ela pode nos condenar, sim. Bom, então vamos lá, vamos ler com a Pro aqui. Grifem, por favor, peguem aí a canetinha. Antes de mais nada, coloquem aí vídeo aula 19/6, lá na página 34. Então, o que eu tenho aqui, ó? Os micro-organismos podem ser benéficos, neutros ou causar doenças. O que são neutros? Que não faz nada, não nem causa doença e nem faz bem pra gente, tá? Os micro-organismos nocivos à saúde podem entrar no nosso corpo de diversas formas. Então, conhecer esse tipo dessa transmissão é uma maneira que a gente tem de prevenir doenças, né? Da gente ficar imune a elas. Nesses primeiros parágrafos, eu quero que vocês grifem lá o primeirinho. Os micro-organismos podem ser benéficos, neutros ou causar doenças, tá? Então, os micro-organismos podem ser os nocivos à saúde, podem entrar em nosso corpo de diversas formas. Então, vocês grifem lá através da pele e na página 35, água ou alimentos contaminados. Aí a gente volta para 34, tudo bem? Por quê? Porque o que o capítulo 5 está dizendo? Que os micro-organismos nocivos podem entrar no nosso corpo através da pele, de água ou alimentos contaminados, ou através de picadas de inseto, ou através de gotículas de saliva, que é o que a gente tem lá na página 37, tá? Então, o que a gente tem aqui na 34? Há fungos presentes no ar que se alimentam de células mortas. Lembra que a Pro falou que a gente tem que esfregar a nossa pele todo dia, porque todo dia nós temos uma renovação celular? Todo dia nossas células morrem e nascem. Todo dia morre uma, duas, três, não sei a quantidade, mas todo dia tem morte e vida na nossa célula. Por isso que quando a gente esfrega bem assim, deixa eu ver, porque a Pro esfregou bem a mão, o braço da Pro hoje já, acho que não vai sair. Vamos ver. Vamos ver. Se vocês esfregarem bem assim, ai, não saiu. Mas se vocês conseguirem esfregar, vamos ver. Ai, esfrega. A Pro tá limpinha. Ai, não saiu nenhuma. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Não sei se dá pra ver. Porque ela perde o foco. A câmera perde um pouquinho o foco. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos ver. Vamos ver se dá pra ver. Não dá, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar essa sujeirinha aqui. Ai, não deu, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr. A Pro devia ter feito, ó, conversado com vocês antes de tomar banho. Mas a Pro não gosta de dar aula sem tomar banho. Não vai sair, galera. Enfim, mas quando a gente esfrega... Ai, não sai. Quando a gente esfrega bastante, assim, que sai sujeirinha, isso são as células que morreram e precisam ir embora do nosso corpo, por isso que a gente esfrega, tá? A gente faz a esfoliação da nossa pele. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, há fungos presentes no ar que se alimentam dessas peles mortas. Esse tipo de fungo pode causar uma doença conhecida como micose, tá? A micose de praia ou pano branco é causada pelo desenvolvimento de um fungo na pele. Manter calçados limpos e secos
Gente, a gente tem que tomar banho, lavar bem o pé, esfregar entre os dedos, enxugar bem entre os dedos, embaixo dos dedos, assim, no pé da gente. A gente também tem que tem que enxugar, tá? Por quê? Porque ali fica úmido, né? Por que que dá chulé? Já falei, né? Quando a gente pega o nosso tênis, a gente tem que colocar ele no sol. Por quê? Porque o sol vai enxugar, né? Vai tirar a umidade e esse tipo de fungo pode morrer com o sol, tudo bem? Um talquinho ali, um talquinho de chulé também é bom, a gente chama de talco antisséptico, é bom colocar, tá? Não precisa ser talco de neném, porque esses aí só dão cheiro e misturado com chulé fica pior. Mas um talquinho antisséptico é sempre muito bom, tá bom? Evita bem a micose. É bom a gente sempre higienizar, lavar os tênis, né? Deixar secar bem, não pôr tênis molhado, enfim. Outros organismos entram no corpo através de feridas na pele, que é o caso do tétano, doença causada por uma bactéria e que pode ser grave caso o indivíduo não procure tratamento adequado. Grifem aí, galera, ó. Através da pele, há fungos presentes no ar que se alimentam das células mortas da pele. Esse tipo de fungo pode causar uma doença conhecida como micose. Outros micro-organismos entram no corpo através de feridas na pele. É o caso do tétano, doença causada por uma bactéria. Tudo isso vamos grifar, tudo bem? Depois, na página 35, quando a gente tiver um machucado assim, antes de passar antisséptico, antes de fazer qualquer coisa, vocês devem lavar e esfregar com água e sabão, tudo bem? Tem que tirar tudo com água e sabão. Quando a gente chega no hospital, a primeira coisa que eles fazem é isso, tá? Com água e sabão neutro, tudo bem? Depois, na página 35, eu tenho água ou alimentos contaminados. Então, eu tenho alguns micro-organismos que a gente chama de micro-organismos patogênicos, ou seja, que provocam uma patogenia, uma doença, tá? Às vezes, eles estão na água. Se a gente tomar uma água que esteja contaminada, pode causar cólera na gente, salmonela, que são causadas por bactérias, né? A amebíase, que é a ameba, e a giardíase, que é a giardia, são protozoários, tá? E aí, todas essas doenças, o que dá na gente? Vômito, diarreia e muita dor na barriga, muita. E a diarreia com o vômito desidrata o paciente, a gente fica desidratado e podemos sim entrar em óbito. Tá? Então, é muito importante que vocês mantenham a higiene, tanto dos alimentos quanto da forma como vocês vão comer, tudo bem? Então, grifem aí para mim, por favor, alguns micro-organismos patogênicos podem contaminar os alimentos e a água. Se forem ingeridos, podem provocar doenças como cólera e salmonelose, é a salmonela, tá? É a bactéria da salmonela, tudo bem? Depois, a amebíase e giardíase, que são causadas por protozoários, tá? Essas doenças, qual é o principal sintoma de todas elas? Podem grifar o parágrafo inteiro, tá? Aqui eu tenho uma gama de alimentos que podem provocar salmonela. Ela é de origem animal, tá? Porque é uma bactéria que tem no animal e se ela estiver exposta a condições que não dão, que ela pode se desenvolver como fora da geladeira, né? Com toda certeza ela vai falar, nasci aqui, vou me desenvolver, tá? Então, ó, a gente tem aqui peixe, a gente tem carne, a gente tem frango, nós temos aqui a maionese, né? A maionese caseira, a gente tem o ovo, alguns grãos aqui que a gente pode encontrar salmonela. Ai, credo. Ai, tem que pensar nisso, eu já peguei. Ui. É uma sensação muito ruim. Uma vez eu fui num casamento e eles serviram maionese, né? E aí pegou todo mundo que foi nesse casamento. Foi muito ruim. Bom, então o que a gente tem aqui? No exercício 2,
A amebíase é uma doença transmitida pela ingestão de água ou de alimentos contaminados pela ameba, que causa uma doença, tá? Então, eu quero que vocês façam aí de pesquisa para a semana que vem, tá? Para quinta-feira que vem. Uma pesquisa e descubra outra doença transmitida pela amebíase da mesma forma, tá? Só a letra A da 2, aí da página 35, vocês vão fazer só a A da 2, tudo bem? Depois, nós estamos lá na página 36, tá? Gente, vocês sabiam o que é febre amarela? A gente vai falar sobre ela, tá bom? Bom, vamos lá. Picada de insetos. O que nós temos de picada de inseto aqui? Também pode ser causada por micro-organismos, certo? Picada de inseto ou contato com gotículas de saliva. Tudo bem? Olha só. Aqui eu tenho o primeiro mosquitinho aí. Que mosquito que é esse? Esse todo listradinho aí, que parece que tá de pijama. É o quê? O Aedes aegypti. Ele é o condutor de qual doença? Da dengue. Muito bem. E esse segundo bichinho aqui é o bicho barbeiro, ele é um protozoário. E é ele que causa a doença de Chagas, que é aquele probleminha no coração, tá? Que fica com o coração inchado, até o coração ficar num volume que o peito não consiga suportar e o coração também não consiga mais bombear sangue, não consiga mais trabalhar corretamente, tá? Bom, então o que a gente tem aqui? Muitas doenças causadas por micro-organismos são transmitidas por quê? Por insetos, né? É o caso da dengue, da zika, da chikungunya, né? Que fala, febre amarela, tá? São todas causadas por vírus. A malária e a doença de Chagas são protozoários. Tudo bem? Então, eu quero que vocês grifem o primeiro parágrafo inteirinho também, que é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, tá bom? Depois eu tenho aqui transmissão da febre amarela. Olha só que interessante, gente. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de febre amarela urbanos não ocorrem no país desde 1942. Uma das diferenças centrais entre as duas formas de aquisição da infecção está nos mosquitos, os mosquitos que são os transmissores da febre amarela, tá? Enquanto nas florestas, insetos dos gêneros Eamagogos sabetes disseminam um agravo, nas cidades o Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, zika e chikungunya, tem o potencial de transmissão, tá bom? Agora vocês vão ter uma outra pesquisa para fazer para mim, tá? Vocês vão falar para mim quais os cuidados devem ser tomados para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Lembra que a gente não pode ter água parada no quintal, eles sobrevivem durante muito tempo, o ovinho da dengue, né? O que a gente pode fazer para evitar a proliferação dessa doença? E eu quero que vocês me falem quais são as consequências da dengue, tudo bem? Hoje nós temos diversos tipos de dengue. Nós temos a dengue hemorrágica, que é a mais grave, mas nós temos outros tipos de dengue que nos permite uma vida mais tranquila, né? Assim, são 7 dias, depois a gente fica com aquela moleza, acamado, mas tem dengue, mas há muito tempo, né? Há bastante tempo atrás, a dengue, esse primeiro sintoma que dava, derrubava e podia levar a pessoa à morte. Tá? Apesar da gente saber que tem uma dor imensa no corpo, uma moleza que não é muito agradável, né? É bem complicado, mas hoje a gente tem vários tipos e podemos ter tipos de dengue assim mais brandas do que a gente tinha nos anos passados. E também podemos ser contaminados com gotículas de saliva, por isso que é muito importante quando eu espirrar. Durante muitos anos a gente falou que tinha que espirrar com a mão na boca ou tossir com a mão na boca, tá? Durante muitos anos também se tossia com lenço, porém esse lenço fica em cima da mesa, vem para o bolso, uma proliferação, assim, uma contaminação diária. E a mão, a gente tá com a mão aqui, aí eu pego a caneta, eu dou a caneta para você. Então, também é um vetor de transmissão. Então, qual é o que a gente tem que fazer?
tossir aqui. Aqui, tá? E sempre que possível, lavar as mãos, sair, lava o braço, passa o álcool em gel aqui, principalmente agora nesse momento do corona, tá? Que também é aí uma doença, né, transmitida liberada no meio ambiente por gotículas de saliva, tá? Essas cutículas podem sair em vários lugares. Se eu tossir, ó, aí eu pego a câmera, aí eu pego a caneta, aí eu pego o livro, eu abro a porta, né? Eu faço tudo com a mão. Aí, essa caneta que eu pus aqui, tá contaminada, é arranhar a oca. Olha só, aí eu pego a caneta do meu colega. O meu colega fez a mesma coisa. Eu ponho a caneta na boca, ou eu ponho no meu cabelo, ou eu ponho em mim, ou eu faço assim, achim, na caneta. Então, fica muito complicado se a gente manter se a gente não manter a higiene, tudo bem? Então, a gente vai grifar aqui da página 37, ó. Alguns micro-organismos são liberados para o ambiente nas gotículas de saliva, lançadas quando as pessoas doentes tossem ou espirram, tá? Quando essas gotículas atingem o nariz, os olhos ou a boca de outra pessoa, ela pode adoecer. Então, essa é uma forma de transmissão de doenças como gripe, resfriados, sarampo, catapora, que são causadas por vírus. Muito bem. E também tem mais uma, a tuberculose. A tuberculose é causada por uma bactéria, tudo bem? Outra coisa, a gente lá no último parágrafo, outra forma de contaminação é compartilhar utensílios de cozinha, copos, garfos de uma pessoa doente. Então, o ideal é que quem tá com gripe ou quem tá com alguma doença em casa tenha só o seu copo, só o seu garfo, só o seu talher ali. Terminou, a gente lava com água e sabão e, se possível, a gente lava com um pedacinho de Bombril, aí depois já joga o Bombril fora. Se puder ferver um pouquinho de água e jogar em cima ali para dar uma esterilizadinha também é muito importante, tá bom? Agora nós temos a página 37, tudo bem? Olha só, a dengue é um micro-organismo causador da dengue, quem é? É o vírus. A transmissão da dengue é através do quê? Da picada de inseto, muito bem, podem preencher aí. Depois a malária, ela é causada por quem? Quem é o micro-organismo transmissor da malária? Um protozoário, muito bem, ela é transmitida pela picada de inseto. A gripe, quem transmite a gripe? Quem é o micro-organismo causador? O vírus. E a transmissão se dá pelo contato com gotículas de saliva, muito bem. A micose, quem é o micro-organismo causador? Um fungo, muito bem. A transmissão é com o contato da pele. Se eu pegar se eu emprestar um tênis de alguém e esse alguém tiver fungo, esse fungo vai vir para o meu pé, tá? Doença de Chagas. Quem é o micro-organismo causador dessa doença? Um protozoário. Qual é a transmissão desse protozoário? Picada de inseto. Muito bem. A cólera. O micro-organismo causador da cólera, quem é? Uma bactéria. Isso mesmo. E nós pegamos cólera ingerindo água contaminada. Por isso que é tão importante e específico o tratamento de água da nossa cidade. E é muito importante que nós tomemos água filtrada, tá? É muito importante que nós tomemos água filtrada. Porque se a gente não tomar água filtrada, ficar tomando água só de torneira, pode ser sim que nós podemos adquirir esse bichinho aí, tá bom? Então, por hoje é só. Na semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre prevenção de doenças e mais um pouquinho aí sobre a tecnologia, a saúde, a questão das vacinas, né? Mas por hoje é só. Então, lembrando que vocês têm aí de trabalho para fazer na página 35, a letra A da questão 2 e a página 36, a bolinha aí da 3. Que cuidados devem ser tomados para evitar a proliferação do mosquito da dengue? Tudo bem? Então tá bom, galerinha. Fiquem com Deus. Um super beijo e até semana que vem.